Alô, você ligado na Rede Hoje, aquele abraço. No Hoje Rural, o Cerrado brasileiro constitui a savana mais biodiversa do mundo e está desaparecendo a cada dia. Saiba por quê a seguir. Oferecimento: Copa, 60 anos. Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Unicerp, Posto Econômico, Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube, Hospital Santa Casa de Patrocínio, Cicobi. As formações campestres e salvânicas se espalham por 27% do território nacional e predominam em 4 dos 6 biomas existentes no Brasil: o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal, a Mata Atlântica e a Amazônia. 77,2% da matriz elétrica brasileira é suprida pela hidroeletricidade. E a degradação do Cerrado põe em risco esse recurso energético e ameaça a oferta de água doce para o consumo da população e atividades agrícolas. Em edição especial da revista Science, alguns dos principais pesquisadores do tema argumentam que a recuperação de áreas degradadas requer soluções mais complexas e que considerem as especificidades do bioma. Confira a entrevista com a ecóloga Alessandra Fidelis, professora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e coautora do artigo. A reportagem é da agência FAPESP. Esses ecossistemas eles estão muito ameaçados. Se a gente for ver, o Cerrado já teve mais de 50% da sua área natural transformada em pasto com plantio de espécies exóticas ou transformado em outros cultivos e assim por diante, muito mais do que a área da Amazônia, por exemplo. Como a gente tem essa percepção, né, ainda muito impregnada de que ecossistemas abertos muitas vezes não são naturais, são recentes e podem ser o produto de floresta degradada, a gente não presta muita atenção nesses sistemas. Então, o primeiro tipo de sistema que vai ser degradado para o avanço agrícola, por exemplo, com certeza são esses ecossistemas abertos e savânicos. E isso é um problema porque a gente ainda não sabe muito bem como restaurar esses ecossistemas abertos e savânicos. Uma coisa que a gente sabe com certeza é que a gente não restaura esses sistemas plantando árvores. Então, a restauração dos ecossistemas campestres e savânicos, ela não se dá como a gente faz na restauração florestal, que geralmente a gente faz através do plantio de mudas e assim por diante, porque é o plantio de mudas de árvores. O que a gente sabe com certeza é que a gente tem que restabelecer nesses ecossistemas essa grande diversidade, a funcionalidade dele e principalmente esse componente subterrâneo quando ele é destruído. E a regeneração natural desses sistemas, depois da degradação, ela pode levar décadas ou até séculos. Então, não são tipos de ecossistemas simples para serem restaurados. A gente vive num país que é praticamente conhecido mundialmente pelas suas florestas tropicais, né? A floresta amazônica, a floresta atlântica e assim por diante. Mas o que a gente não presta muita atenção geralmente é que quase 30% do território brasileiro é formado por esses ecossistemas que a gente chama de ecossistemas abertos, ou seja, são campos, savanas, onde a cobertura lenhosa é bem menor, então a gente tem uma maior cobertura do estrato herbáceo de gramíneas, ervas pequenas, muito rico em espécies. Então a gente tem savanas no meio da Amazônia, a gente tem uma grande parte do Cerrado formado por esse tipo de vegetação campestre e savânica. A gente tem o Pampa, né? Então a gente tem esses campos subtropicais no sul do Brasil. Temos campos de altitude dentro do bioma Mata Atlântica. O que eles têm em comum é que todos eles são ambientes antigos, então a gente tem essa ideia, né, que
tudo que é aberto é recente, é floresta degradada, mas na verdade são ecossistemas que já estão presentes aí há milhares ou muitas vezes milhões de anos, como é o caso do Cerrado. São ambientes muito ricos em espécies, essa riqueza está concentrada no extrato herbáceo, então para a gente ver a riqueza desses ecossistemas a gente tem que olhar para baixo, não para cima, como a gente faz na floresta geralmente. Uma grande parte da população mundial vive nesses ecossistemas campestres e savânicos e dependem dele, né? Seja utilizando para o pastejo, seja ele provém também bastante serviços ecossistêmicos, como no caso do Cerrado, a gente tem as maiores bacias hidrográficas brasileiras localizadas no Cerrado. A gente tem uma grande quantidade também de carbono, apesar da gente pensar que as florestas sequestram, são as grandes responsáveis pelo sequestro de carbono, a gente vê que nesses ecossistemas esse carbono ele é sequestrado e ele é armazenado debaixo do solo. E aí vem a importância então desse componente subterrâneo na forma tanto de raízes, mas principalmente de estruturas subterrâneas que têm reservas e que também armazenam as gemas, que são tecidos meristemáticos, ou seja, eles têm a capacidade de se transformar em várias estruturas como ramos. Existem 3 pontos que a gente chama bastante atenção e que devem ser levados em consideração, então, quando a gente pensa em restauração desses ecossistemas. Uma delas é que a maior parte das espécies que estão presentes nesses ecossistemas, elas não regeneram via germinação. Então, a germinação não é a estratégia mais importante nesses ecossistemas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você, por exemplo, passa um distúrbio nessa área e você volta para ela depois, a maior parte das espécies vai estar rebrotando, não vai estar germinando. E esse rebrote vem da importância, então, desse componente subterrâneo, dessas estruturas de reserva que tem esse banco de gemas. Então, a gente precisa monitorar essa restauração, talvez por um longo prazo, e principalmente ver as mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, eles são bastante suscetíveis a invasões biológicas. Então, um problema sério que a gente tem na restauração desses ecossistemas é a invasão de espécies exóticas. Para a gente saber que a gente teve sucesso de restauração nesses sistemas, é se a gente restabelece o regime de distúrbio ou coloca o distúrbio novamente nesse sistema, ele consegue se regenerar sozinho, né? Então vamos supor, a gente tem uma área de cerrado, a gente restaura essa área de cerrado, se ela pega fogo e ela se regenera sozinha, a gente pode dizer que a gente teve sucesso de restauração nessa área. E sempre levar em consideração que a gente tem que focar a restauração desses ambientes nesses ecossistemas que a gente chama de ecossistemas campestres e savânicos primários, porque se a gente não levar em consideração eles, a gente não vai estar restaurando esses ecossistemas da maneira correta. É isso, um abraço para você, pedindo que faça o seu comentário aqui embaixo e também ative o sininho, dê um like, compartilhe, se inscreva, porque assim você vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo. Oferecimento. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 12 vezes, 1 mais 11 ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e o atendimento Automotiva Pneus. Inscreva seu filho na Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube e Unidade de Patrocínio. Centro de Treinamento, Estádio Dona Diva. Tem jogos de intercâmbio na cidade e região. Seja um parceiro do projeto 5 Estrelas, empresas patrocinando crianças carentes. Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube, formando mais que atletas. Homens para o futuro. Contatos professor Marcelo Fernandes, 99188-8690. Unicerp Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social.
E você já abasteceu no posto econômico e pegou seus cupons? O prêmio deste mês está incrível. Abastecendo R$100 em gasolina ou etanol ou R$200 em diesel no posto econômico, você garante o seu cupom, além de um vale combustível no valor de R$300. O ganhador do Vale Combustível nesse mês de julho foi Júlio César Gonçalves. Parabéns! Corre pra cá, aproveite esse show de prêmios do posto econômico. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. O supermercado Copa já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora com a estrutura física sendo ampliada. Mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa, 60 anos. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês.